Hoje vamos mergulhar no sétimo mandamento. E olha, assim como aconteceu com o não matarás, essa ordem aqui, ela vai muito, mas muito além do que a gente imagina à primeira vista. É um assunto tão sério, tão profundo, que o próprio Jesus fez questão de explicar o que ele realmente significa. A ordem não podia ser mais clara, né? Duas palavras: não adulterarás. Curto e grosso. Mas por trás dessa simplicidade toda se esconde uma complexidade gigantesca. As implicações disso mexem com tudo, sabe? Desde o nosso relacionamento mais íntimo dentro de casa até a forma como a sociedade inteira se organiza. E aqui a coisa já começa a ficar interessante. Dá uma olhada nesse contraste. Pela lei da Bíblia, o adultério era uma ofensa gravíssima, punida com a morte. Agora, se a gente pula para a lei brasileira atual, desde 2005, nem crime é mais. É visto como algo moralmente errado, claro, mas não chega a ser uma ofensa que abale a sociedade. E aí fica a pergunta, né? Por que essa diferença tão grande? Porque, para Deus, esse assunto é tão, mas tão sério. Para a gente sentir o peso real dessa ordem, vale a pena dar uma olhadinha no hebraico original. A palavra é tineaf, e a gramática aqui é sensacional. A ordem não é um simples não faça. Ela está no que os especialistas chamam de modo intensivo. Pensa assim, é como se Deus estivesse dizendo de jeito nenhum, nunca, jamais, em hipótese alguma cometa adultério. A própria palavra já vem com uma carga de não absoluto. Então, a gente pode pensar que é só mais uma regra, mais uma restrição. Mas a verdade é que esse mandamento é um presente de Deus. Um presente que, quando a gente obedece, faz do nosso mundo um lugar bem melhor para se viver. Vamos ver por quê? Eu separei aqui 3 grandes motivos. E o nosso primeiro motivo é esse aqui: a construção de um mundo de confiança. Porque veja bem, a fidelidade dentro de um casamento não é só uma questão particular entre duas pessoas, não mesmo. Ela é o tijolo fundamental para construir uma sociedade onde a gente possa confiar uns nos outros. A chave para entender isso está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 14. O texto mostra que o casamento não é um mero contrato social, tipo comprar um carro. É uma aliança sagrada. E o mais importante, Deus se coloca como a testemunha principal dessa aliança. Então, quando essa aliança é quebrada, não é só uma traição a uma pessoa, é um ato de deslealdade feito bem debaixo dos olhos de Deus. E a gente precisa entender que o adultério nunca acontece do nada. Não é um ato isolado. Ele é, na verdade, a linha de chegada de um longo processo de engano. Pensa comigo. Primeiro, a pessoa despreza um voto sagrado por um prazer que dura segundos. Depois, ela tem que viver uma farsa, fingindo que é leal. E, por fim, para cobrir o erro, ela precisa mentir e mentir e mentir de novo. Vira uma verdadeira teia de desonestidade. Isso leva a gente a pensar, né? Só uma pessoa é capaz de quebrar o voto mais íntimo, mais solene que ela fez na vida. Que garantia a gente tem de que essa mesma pessoa vai honrar qualquer outro compromisso, seja nos negócios, na política ou até numa amizade? A verdade é essa. A confiança que a gente tem lá fora, em público, começa com a integridade que a gente tem aqui dentro, no privado. E o princípio bíblico sobre isso é claríssimo, como a gente lê em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23. Deus valoriza quem tem palavra. Ele espera que aquilo que a gente promete com a boca, a gente cumpra. A nossa integridade, o nosso compromisso com os votos que fazemos, diz tudo sobre o nosso caráter diante dele. Então, o ponto central é esse. A infidelidade no casamento é só a ponta do iceberg. É o sintoma de um problema bem mais fundo. Ela revela um coração que já está disposto a quebrar a confiança. E por isso a gente pode dizer, quem trai o cônjuge, no fundo, trai qualquer um, porque em última análise está traindo o próprio Deus. Ok, vamos agora para o nosso segundo motivo. E aqui a conversa fica ainda mais profunda, porque Jesus nos tira do campo da ação, do ato externo, e nos joga para dentro da arena interna. A gente vai falar da batalha que acontece na nossa mente e no nosso coração. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus ele simplesmente eleva o padrão a um nível radical. Ele basicamente diz, olha, a pureza que Deus quer não é só sobre o que vocês fazem ou deixam de fazer fisicamente. Ela começa muito antes. Começa nos pensamentos, nas intenções, no jeito de olhar. Para Deus, a guerra pela pureza é vencida ou perdida na mente, bem antes de qualquer coisa acontecer no corpo.
Então, onde é que esse pecado começa de verdade? Bom, ele pode começar de várias formas. Pode ser no jeito de se vestir, com aquela intenção de provocar o desejo em outras pessoas. Pode ser em ficar admirando demais, sabe? A beleza de alguém que não é seu cônjuge. Ou buscando pornografia, se divertindo com um flerte aqui, uma cantada ali. Ou simplesmente alimentando fantasias. A semente do ato físico é sempre plantada primeiro no coração. E aí, quando o adultério de fato acontece, a gente entende que não foi um deslize, foi o sintoma visível de uma vida que já estava escravizada pelos próprios desejos. A pessoa já não tinha mais controle por dentro, ela só estava reagindo aos impulsos. E vamos ser honestos, isso não tem nada a ver com liberdade. É o oposto, é a mais pura escravidão. Tá, mas como é que a gente se livra dessa escravidão? A resposta do Evangelho é poderosa, e ela está lá em João, capítulo 8, versículo 36. A liberdade de verdade não é fazer tudo o que dá na telha. A liberdade de verdade é ser liberto por Cristo do poder do pecado. Só Jesus pode quebrar essas correntes. E não é só isso. Existe uma estratégia bem prática para essa batalha da mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá a dica. A gente precisa ser proativo. Não adianta só ficar tentando não pensar no que é errado. A gente precisa ativamente encher a nossa mente com tudo que é bom, verdadeiro, justo, puro. A vitória na mente é como no futebol. Precisa de uma boa defesa, mas também de um bom ataque. Vamos para o nosso terceiro e último motivo. E agora, a gente vai levar a nossa compreensão para um nível ainda mais alto, um nível teológico. A gente vai ver que a fidelidade no casamento tem um propósito muito, mas muito maior do que só a felicidade do casal. Ela serve como retrato vivo do amor de Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo revela o plano mestre de Deus para o casamento. Pensa assim, o casamento foi projetado por Deus para ser como uma peça de teatro, uma encenação ao vivo, para mostrar para o mundo inteiro como é o amor de Cristo pela sua noiva, a igreja. Um amor de sacrifício, um amor fiel. Para a gente sacar isso de vez, a gente precisa entender um conceito fundamental. A Bíblia é teocêntrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o centro de tudo não somos nós. O centro de tudo é Deus. O casamento, então, não existe, em primeiro lugar, para nossa felicidade. Ele existe para a glória de Deus. A nossa felicidade vem como uma consequência maravilhosa disso, quando a gente vive para esse propósito maior. E é exatamente aqui que o adultério causa o seu maior estrago. Ele não só fere pessoas, ele mancha, ele rasga, ele destrói completamente essa pintura linda do amor de Cristo. O adultério grita uma mentira para o mundo. Ele diz que nenhum amor dura para sempre, que toda aliança pode ser quebrada. E no fim das contas, ele planta a dúvida de que talvez nem o amor de Deus seja tão confiável assim. Jesus foi claro, lá em João capítulo 13, versículo 35, a marca registrada dos seus seguidores seria o amor. E um casamento fiel, um casamento cheio de amor, é uma das formas mais poderosas de dar testemunho disso. É mostrar o evangelho na prática de um jeito visível para o mundo que está sedento por um amor que não acaba. Beleza, então, juntando tudo isso, o que a gente leva para casa? A gente viu que o sétimo mandamento constrói um mundo de confiança, nos liberta de uma escravidão interna e, acima de tudo, reflete o amor de Deus. A pergunta agora é, qual o nosso chamado prático? Isso vale para todo mundo, casados, solteiros, todo mundo. A gente pode resumir esse chamado em 3 ações. Primeira, seja uma pessoa de palavra, uma pessoa íntegra, começando pelo voto mais importante. Segunda, seja uma pessoa livre, livre não para seguir todo impulso, mas livre em Cristo para buscar a pureza. E terceira e mais importante, seja uma pessoa fiel a Deus, porque toda fidelidade que a gente consegue ter aqui na Terra nasce da nossa fidelidade a Ele. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Não é sobre o que já foi, é sobre o hoje, o agora. De que forma a sua fidelidade hoje nos seus votos, nos seus pensamentos, na sua devoção a Deus, está mostrando a beleza e a firmeza do amor de Deus para um mundo que precisa desesperadamente ver esse amor em ação? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.